Fala pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente, Corinthians com gol de Davó e estrela do técnico Wagner Mancini vence o líder Inter dentro de casa. Aconteceu e mais do que isso, jogou bem, hein? Já o Colorado não fez um bom jogo e a gente tem muito para falar sobre esse jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu não estou no meu cenário, aliás, estou sem cenário aqui, mas como estou num outro evento, não podia deixar de gravar esse vídeo para vocês, consegui assistir o jogo pelo meu celular e, claro, vim aqui comentar sobre essa vitória corintiana, essa retomada necessária com algumas mudanças, já na sexta-feira com o afastamento do Sid Clay, da equipe profissional, porque realmente não houve comprometimento do jogador e segundo informações aí dos setoristas que acompanham mais o Corinthians, um fato que, na verdade, implica em outras mudanças necessárias já iniciadas na entrevista coletiva pós-jogo do técnico Wagner Mancini na última derrota em casa para o América Mineiro em jogo válido pela Copa do Brasil, que disse que algumas mudanças serão confortáveis, outras não. Pois bem, ele resolveu manter o Cássio no gol, e a gente respeita, evidentemente, Eu era um dos que defendia e defendo uma sequência para o Walter, mas é inegável que o Cássio tem condições de jogar mais do que vem jogando, é um líder, a gente sabe a importância que ele tem não só no time, mas no clube. O Fagner, vejam como um sistema que às vezes vai funcionando e a confiança vai aumentando, a gente sabe o potencial do Fagner, E dentro de uma linha de 4 mais defensiva, com o Fábio Santos do outro lado, você abrindo, dando amplitude para o campo, o Ramiro foi praticamente um ala pelo lado direito, quase como um lateral ofensivo, dando suporte ao Fagner que não subia tanto. E aí ele tem qualidade, quando vai à frente consegue armar o jogo por aquele lado também. Pelo meio, ele aposta ainda no Ederson, e não no Cantillo, como eu imaginava, não era nenhuma informação, era uma leitura pela participação dele entrando no segundo tempo contra o América e pelo que o Mancini tinha dito na coletiva, mas o Ederson, eu falei aqui para vocês, nesse jogo contra o América, já tinha feito um jogo melhor do que ele vinha fazendo nos últimos jogos, e com o Xavier ali dando sustentação. O Casares mais à frente junto com o Matheus Davó, que foi a grande novidade na escalação, e o Ramiro e o Otero bem abertos pelos lados. Essa formatação segurou o Inter, porque o Inter gosta muito de iniciar de uma forma muito intensa os seus jogos, dentro ou fora de casa, e depois se valer dessa roubada de bola e disparar em velocidade, muito pelos seus motorzinhos, o Patrick e o Edenilson. Tanto que o Edenilson teve uma chance logo com 20 segundos de jogo, porque é assim que os times do Eduardo Cudê costumam jogar, no campo do adversário, no início, com muita velocidade e muita intensidade, construindo o seu resultado. Isso não aconteceu, porque o Inter, quando chegou, não soube concluir e a partir daí o Corinthians começa, dentro dessa formatação, a comandar o jogo. E o Inter, desconfortavelmente, não consegue se encontrar. E o Inter tem tido, apesar de uma consistência, de um time muito interessante, com esses jogadores abnegados, como o Patrick e o Edenilson. O Patrick não fez um bom jogo hoje, o Edenilson fez o que pôde, tentou. O Thiago Galhardo foi pouquíssimo acionado, exatamente aí eu preciso dar méritos para esse tático defensivo da equipe do Wagner Mancini. O Inter, apesar dessa consistência no time, tanto que é o líder do campeonato, ele tem tido algumas falhas individuais defensivas, especialmente do senhor Victor Cuesta. O Cuesta, que no ano passado foi um dos principais zagueiros do futebol brasileiro, ele não faz uma boa temporada. Ele tem falhas individuais terríveis, tanto na bola aérea como na antecipação, juntamente com o seu parceiro Zé Gabriel. E muita gente critica o Moledo, porque o Moledo é um cara que não tem tanta qualidade na saída de bola, que erra muitos passes. Eu não concordo. Eu acho que o Moledo ainda é um cara que nem tinha como jogar hoje, mas é um cara que tem condições de ser titular. O Zé Gabriel, que é um volante improvisado, o Eduardo Cudê aposta por essa saída de bola e a gente respeita, é um modelo de jogo optado por ele. Agora, individualmente, em muitos casos o Zé Gabriel deixou a desejar e o Victor Cuesta não tem funcionado com o Zé Gabriel. Com o Moledo, os dois fizeram uma grande dupla no ano passado, num sistema do Odair Hellmann um pouco mais fechado. É diferente do jeito que o Cudê joga, mas mesmo assim, individualmente, o Cuesta tem falhado demais. E o Casares tem uma qualidade técnica rara,
a gente vem falando sobre ele, né? Ele pisa na bola, a bola muda de cor, ele não consegue jogar 90 ainda, eu não sei por que exatamente, mas vejam que ele é uma das primeiras substituições. Ele joga 50, 60 minutos em altíssimo nível, mas que bom que começa, consegue entregar, consegue emprestar esse talento e jogando solto lá na frente, ele brilhou. Deu um chapéu maravilhoso no Cuesta e acabou fazendo passe para o Matheus Davó. A gente imaginava, tinha uma informação do nosso colega Flávio Ortega da ESPN de que o Léo Natel pudesse começar o jogo, ele entra no segundo tempo. Porque o Jô ainda está voltando de lesão e o Bozelli, que poderia ser uma ideia se o Mancini optasse por um centroavante, e já vimos que ele tem optado por um time mais leve, não com centroavante fixo, por opção mesmo, tanto que o Mantuan, antes de se machucar, vinha sendo opção e agora machucado, ele teria que optar por outro jogador dessa característica. O Everaldo não funcionou exatamente no jogo contra o América, então ele alça a mão de Matheus Davó, jogador vindo do Guarani, que não jogava desde fevereiro, na primeira fase do Campeonato Paulista ainda. E olha que coisa, hein? Ele já tinha perdido um gol no passe do Casares e depois acaba parando essa bola centralizada pelo próprio meia equatoriano para marcar o gol da vitória, o Matheus Davó. E eu tenho certeza que o torcedor corintiano, quando viu a escalação, pensou assim, não, mas peraí, o Mancini tá louco. Mas a gente já viu que algumas mudanças aconteceriam, né? O Fábio Santos e o Otero não puderam jogar contra o América. E o Fábio Santos é outro jogador de outra turma, né? Pelo nível que temos hoje no futebol brasileiro, e que o Corinthians tem à disposição, o Fábio Santos obviamente é titular, junto com o Fagner na direita, e quando o sistema funciona, os outros jogadores começam a crescer. Vamos lá, vamos com calma, não quer dizer que agora esteja tudo bem e quando perde que esteja tudo mal. A gente tem que tentar procurar, né, ter um pouco de coerência na medida em que esse Corinthians ainda irregular mostra, mesmo nas derrotas, uma pequena evolução ao time do Thiago Nunes. Isso é visível, tá? Perdendo ou ganhando, isso acontece. Nos jogos que perdeu, como contra o Flamengo, que até foi um jogo atípico, né, pelo nível do adversário, pela dificuldade do jogo, pela qualidade do adversário, é difícil a gente avaliar esse jogo especificamente. Agora, contra o América, o que chamou a atenção foi a falha na marcação, foi os jogadores praticamente abandonarem, né, naquela reposição de bola do Cássio logo no finalzinho do jogo e sofrer um gol no mata-mata, o que não pode acontecer. É um nível de concentração abaixo. Isso o Corinthians está tentando reconquistar. E o Wagner Mancini, me parece, pelas entrevistas coletivas, pelo jeito que ele está colocando esses jogadores em campo e hoje com uma postura diferente, a gente está vendo que realmente isso ele tem recuperado, ou está recuperando. As duas vitórias que ele havia conquistado eram fora de casa, num sistema em que você se fecha, rouba essa bola e parte no contra-ataque. Nem sempre o gol vai surgir numa ocasionalidade, como aconteceram com os gols do Everaldo contra o Atlético Paranaense ou contra o Vasco. Mas contra o América Mineiro, em que você jogava em casa, num jogo de mata-mata, a exigência era maior. Você precisava fazer isso e muitas vezes ter a bola. E o Corinthians não teve criatividade. Esse jogo contra o Inter, ele se apresentou de uma forma diferente. O Corinthians apostou exatamente nesse jogo reativo, que o próprio Mancini já tinha dito, é muito mais fácil você jogar assim. É mais fácil você destruir do que construir. É mais fácil você roubar essa bola e partir no contra-ataque e esperar o seu adversário. É claro que muitas vezes, quando o adversário for muito qualificado, essa bola martelada na tua defesa, ela te proporciona mais riscos do que o necessário, né? Do que o ideal. Mas no caso do Inter, o Inter pouco chegou, o Cássio não fez lá grandes defesas, o Inter não fez um bom jogo, evidentemente, mas a gente tem que olhar pela ótica de como o Corinthians se portou defensivamente. E aí a gente tem que entender que existem méritos, que já vinham sendo construídos mesmo com as derrotas, mas que agora chegam num nível de entendimento por esse setor defensivo bem interessante. E aí a partir dali, do meio para frente, ainda tem alguns ajustes para fazer, mas o Casares, você já viu que entrega, ele em todo jogo ele deixa um companheiro na cara do gol. O Léo Natel, que entrou no segundo tempo, que não consegue oferecer muito no campo de ataque, é um cara que estava marcando e ajudando a defesa lá no campo defensivo. Então é isso que se cobra de alguns jogadores. O Ramiro, que foi substituído, é um cara que impressionante como ele se doa para o time.
E a gente já conhecia o Ramiro, né? Por isso ele é escalado. Porque nesse sistema você precisa de um cara combativo com poder de marcação o tempo inteiro. Enquanto ele estiver em campo, todo o jogo vai ser um prato de comida. E dessa forma, o Corinthians, que no segundo tempo até, quando o Inter se expôs mais, poderia até ter feito mais um. Vejam só, esse foi o nível do jogo apresentado pelo Corinthians. Agora, o Luan, impressionante, né, cara? Ele tinha tudo para se consagrar nesse jogo, porque assim, não tem torcida, não tinha ninguém vaiando ele no estádio. Ele entrou com o jogo não resolvido, mas com o time ganhando. Ele entrou para fazer uma função de falso 9 lá, só para pegar essas bolinhas espirradas quando o time partisse no contra-ataque com a defesa do Inter completamente exposta. Ele recebeu 2 ou 3 bolas para marcar. O gol que ele conseguiu marcar, o juiz acabou marcando falta do Ramiro no Lomba. Ou seja, ele tá zicado mesmo. E outras chances em que ele recebeu a bola limpa pelo lado esquerdo, ele tropeçou na bola, uma bola bateu no calcanhar dele, ele não conseguiu dar seguimento para a jogada, a outra ele atrasou demais o jogo, veio a marcação, a outra ele tropeçou, a outra ele perdeu o gol. Cara, é difícil, porque todo mundo tem aproveitado, a maioria dos jogadores tem aproveitado as oportunidades, eles têm entrado, têm resolvido, têm entrado com mais pegada. A gente viu a marcação do Corinthians diferente, né? Um encaixe na marcação que é o exigido pelos técnicos, né? Quando o adversário pega a bola, você encurta o espaço, não deixa o cara jogar. E o Inter você não pode deixar jogar. E o Galhardo não recebeu bola, e essa era a preocupação. Se o Galhardo recebesse uma bola limpa, do jeito que ele tá, ele teria feito o gol. E vejam só, o Otero ainda cavou a expulsão do Galhardo lá nos minutos finais, que realmente deu uma entrada dura levantando o pé, vermelho direto, e tá fora do próximo jogo. Ou seja, complica o Inter aí que está disputando esse primeiro turno, essa liderança, tem um segundo turno inteiro pela frente, ainda dá tempo, é claro, mas o Inter não pode oscilar dessa forma. O Inter que já tem um elenco limitado, já tem dificuldades, já tem outras preocupações, né, que preservou na Copa do Brasil, estava descansado e não jogou bem. Não sei se não entendeu a importância do jogo, é claro que entendeu, né, mas por isso que eu prefiro dar o mérito para o que o Corinthians fez. Se o Inter não fez um bom jogo, eu acho que é porque esbarrou nessa marcação muito bem aplicada da equipe do Corinthians, que vem evoluindo aos poucos, que ainda não está no ideal, que a ideia é que oscile, vai ser irregular nos próximos jogos ou em alguns jogos, é inegável que isso aconteça, mas que já mostra uma ideia diferente. Se o treinador realmente tiver carta branca para fazer as mudanças necessárias, tanto no sistema tático quanto nas escolhas de escalação, eu acho que o Corinthians pode estar num caminho melhor. Não sei o que vai acontecer daqui a alguns meses, o futebol é muito rápido, né? A gente está vendo o time oscilar muito, ganha um, perde outro e tal, então isso acaba mudando de uma hora para outra. A gente precisa ver o que vai acontecer na sequência, mas é fato que melhorou, é fato que tem uma perspectiva um pouquinho melhor daquela que vinha tendo, né? E a gente vai ter que aguardar para ver o que acontece. Eu queria ouvir vocês, comentem aqui embaixo, inscrevam-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!